esta é uma doença que nós próprios hum, somos capazes de a controlar, não só através do medicamento, mas através da nossa atitude perante a doença. Ok. E cientificamente isto está provado, ou seja, os últimos estudos que têm sido apresentados nas conferências internacionais indicam que o efeito de uma vida ativa e da prática de desporto e de uma vida que implique trabalhar, etc., hum, está ao mesmo nível em termos de travar a doença do que o medicamento. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Preconceito, uma iniciativa da Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão, agora Ciência Escola da Associação Nacional das Farmácias, em conjunto com a plataforma Saúde em Diálogo. Este é um espaço de conversa aberta, franca e que se pretende sem tabus acerca da vida de pessoas que são cruzadas, estas vidas são cruzadas por patologias e a forma como elas ganham expressão dentro da gestão que é preciso fazer diariamente. É uma conversa que se pretende empática, conhecer aquilo que é a vivência das pessoas e é precisamente isso que nós vamos fazer hoje com o nosso convidado, o Alexandre Guedes da Silva, que nos vai falar sobre a sua vida com esclerose múltipla. Olá, Olá, Alexandre. olá. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu agora vou pôr os óculos para conseguir ter uma conversa boa, para nos conseguirmos ver um ao outro. E queria precisamente começar por perceber como é que a sua vida mudou. Em que momento é que se deu esta encruzilhada com algo diferente, que vamos depois descobrir o que é isto da esclerose múltipla. Ora bem, a minha vida mudou no dia em que eu fui hum, a uma consulta com um neurocirurgião, o professor Távora, e ele me disse que achava que aquilo que eu achava que tinha, não tinha. Ora bem, conte-me lá essa história como Ora deve bem, ser. e dito isto, ele depois diz-me assim: Olha, você já fez alguma ressonância magnética? Eu disse: Não, eu nunca fiz, eu sou uma pessoa saudável. Não. Ah, então vai-me marcar aqui uma ressonância magnética com um médico radiologista, que eu prezo muito e costumo enviar os meus casos todos para ele, em Caselas. Sabe onde é que é? Eu sei perfeitamente. Caselas é muito próximo da universidade. Eu trabalho na universidade e até passo, quando sair daqui, passo lá. Ele disse: Então, eu vou-lhe já passar aqui a prescrição e se puder, vá marcar a ressonância magnética e depois, quando tiver o resultado, voltamos a falar. Então deixa-me fazer um parênteses. O que é que achava que tinha? Eu tinha uma hérnia discal. Tinha uma hérnia discal. Chata, muito chata, que me fazia, que me fazia coisas esquisitas. Que me fazia, por exemplo, na corrida, deixar de sentir a perna. Hum, E neste caso a perna esquerda, mas não caía. Continuava a correr. Mas eu deixava de sentir a perna. Parecia que não tinha perna. coisa estranha. Exatamente o que eu achei. Uma coisa estranha. E, portanto, vamos lá resolver esta coisa estranha. Sempre na perna. Sim, naquele período, naquele mês e meio, era claramente sempre na mesma perna, E sempre em corrida. Só eh, nessa ocasião ou noutras ocasiões também, só para perceber? sobretudo em corrida. Havia outras ocasiões em que eu estava a caminhar e sentia alguma falta de equilíbrio, Hum. mas era sobretudo na corrida. E sobretudo na corrida em terra batida. Eu ia sempre treinar para a Serra de Sintra e, portanto, Ah, só para perceber, como é que se está a correr e se deixa de sentir a perna?
Isso não levava a movimentos de desequilíbrio, não. Não, porque tu vais com balanço e, portanto, Ok, o pé continuava coordenado com o outro, só não sentia era o impacto da passada no pé. ok. É estranho. É. Convenhamos que é estranho e eu achei que era estranho e, portanto, tinha Hum. que ir. Aliás, eu primeiro fui a um osteopata que me fez uma avaliação e que disse: eu nem toco. Vá lá, faz favor, falar com o neurocirurgião. Porque o osteopata também lhe disse: olha, eu tenho um diagnóstico de hérnia discal. E ele disse: olha, isto é melhor mesmo com quem eu possa ajudar. Eu não vou fazer nada porque eu não sei exatamente qual é o seu problema. E, portanto, muito competente, encaminhou-me para o neurocirurgião. Mas eu saio da consulta, ah, ponho-me a caminho na minha moto e resolvo ir a Caselas. Logo. Já que ficava de caminho, vamos a Caselas. E chego a Caselas e com um sorriso, não é? Eu gosto sempre de cumprimentar as pessoas e apresentar-me com um sorriso. Não estava muito preocupado, não estava nada preocupado. Estava, ok, vamos resolver isto da hérnia, porque é uma chatice. Ah, e até porque o diagnóstico já tinha 8 anos, portanto era uma coisa que aqui andava só a chatear. E dirijo-me lá à senhora no balcão e procuro marcar a ressonância magnética com a ressalva que tinha que ser com aquele médico, porque era o médico em quem o professor Távora confiava. E a senhora ficou assim a olhar para mim, assim um bocadinho constrangida e tal, e vira-se um senhor que estava atrás dela, a mexer nos arquivos. Mas eu sou o médico radiologista. E eu, olha, prazer em conhecê-lo. Não quer fazer já? E eu assim, não quer fazer já? Pá, pois, se calhar, quer dizer, eu tirei a tarde para a consulta. Tá, pois, pode ser. Ah, e perguntei-lhe, olha, isso demora muito, é que eu tenho aulas para dar à noite. Era uma turma ah, de estudantes trabalhadores. Tenho aulas para dar à noite. Não, isto é rápido. Nós resolvemos isto meia hora. Quer dizer, resolvemos isso rápido. Ele não disse meia hora, porque o senhor também não era aldrabão. Eu é que meti na cabeça que se é simples, é meia hora. Ok, ok. Ah, Um preconceito. um preconceito, exatamente. E passada essa meia hora, eu ainda estava enfiado dentro do tubo, não é? Passado uma hora, eu ainda estava enfiado dentro do tubo e, mais ou menos, ao fim de uma hora, tiram-me do tubo e trazem-me um capacete para pôr na cabeça. E eu, mas eu tenho uma hérnia de escala na coluna. Não, mas o seu doutor também queria fazer a ressonância ao cérebro. Ao cérebro. Então, mas a hérnia vai até lá acima. Enfim, eu, eu ao fim de uma hora de estar lá na ressonância magnética, nós ficamos assim um bocado abananados, não é? E perdemos assim a vontade. Assim, ok, pronto. Se isto é para a desgraça, é para a desgraça. Então ponha lá o capacete. E posso dar contraste? E eu, pois está bem, pois se tiver que ser. Então assino lá aqui o papel, eu assinei o papel, lá no, deitado lá na marquesa, assinei o papel, contraste, ok, vamos embora. Aquilo levou mais 40 minutos, que foi violento, Foi dose. foi dose. E quando termina, ah, mandam-me para ir vestir, e eu vou para o vestiário, visto, e de repente abre a porta do vestiário, que dava de caras para a consola de controle Uhum. e sai de lá o neurologista com um sorriso de sorriso aberto. E eu, ok, Tudo ok? Está tudo bem? tudo ok. Pois é, o doutor tinha toda a razão. Você não tem uma hérnia discal. Você tem 3 pequeninas hérnias, mas que não lhe fazem mal nenhum. Agora, o que você tem é grave, mas não é fatal.
Ele quando diz é grave, mas não é fatal, na mesma frase, eu sinto o meu corpo assim a explodir. De repente sai fora de mim, não é? Parece que fui atropelado por um comboio em alta velocidade. Hum. E fico a pairar durante uns segundos, tentar digerir, digerir o. Não é fatal, mas é grave. E depois ele explica. É que normalmente o professor Pádua, quando me recomenda, hum, são tumores no cérebro e, portanto, são casos para poucas semanas de vida. Ok, então por isso é que ele vinha com um sorriso. Exatamente. Agora, para mim, isto foi o fim da picada. Não é? E foi o fim da picada porque isto é grave, mas não se preocupe, porque você já anda com isto há muitos anos. Hum. Porque as suas lesões têm antiguidades muito diferentes. E foi aí que me caiu a ficha. O que é isto? Então, afinal, eu já ando com isto há muitos anos. Afinal, não tenho hérnia discal. Afinal, tenho, tenho isto. E depois ele falou de desmielinização. E eu nunca tinha ouvido falar em que houvesse uma substância chamada mielina. Quer dizer, não. Para um engenheiro naval isso não fazia... Quer dizer, não. Então, e para quem nos está a ouvir agora, só para ficarmos Para já quem nos com a está a ouvir legenda, a ouvir e a ver. e que tenha uma formação mais técnica, a mielina é a cobertura do fio condutor de eletricidade, pois neste caso a mielina é de facto aquilo que é o revestimento do cabo elétrico. Hum. Ah, eu depois fui para casa, fui à procura e disse, olha, afinal isto é o revestimento do cabo que se foi embora. Então quer dizer que o sinal não chega ao destino, perde-se pelo caminho. Hum. Não é? Até porque dentro do nosso corpo nós somos 70% água. Se não houver isolamento, não há eletricidade que não se perca. Ok. Não é? É uma boa forma de pôr a coisa, de Não, facto. claro, isso é a racionalização do Sim. engenheiro naval. Ainda por Sim. cima, mete água, sempre se mete água, ainda por cima a água salina, tem logo a minha cabeça equaciona logo as soluções todas possíveis imaginárias para o caso. Foi esse o caso? E foi esse o caso. Eu fiquei abananado. Naturalmente tive que telefonar a desmarcar a aula com os estudantes, foi a parte que me entristeceu. Fui para o escritório um bocado estranho, liguei, disse assim, não, eu vou para casa. Isto, não, isto eu não consigo concentrar-me para dar uma aula e tenho que falar com a minha mulher. A minha mulher é veterinária, portanto, expliquei-lhe. Ela percebeu logo, mas também não me quis dizer assim, de cara. Não, ok, deixa eu ver o que é que o médico diz e tal. Fez aquela poker face, deixa eu ver o que o médico diz, mas de facto isso é grave, não é? Mas, Mas quando duas pessoas, o primeiro quando fez o exame e depois a mulher, lhe dizem que é grave, o que é que tentou perceber do que era grave? Grave é o quê? Quer dizer, nós recebemos uma ideia de que tens alguma coisa grave, e a primeira coisa é grave em quê? Grave como? O que é que significa? Como é que isso se traduz? ah, eu posso dizer que fiquei muito baralhado com o nível de gravidade. Porquê? Ok. Porque eu, na altura, fazia um dos desportos mais exigentes que existem. Não é? Eu fazia corridas de aventura, fazia provas de uma semana no meio da natureza, no meio de nada, só com a minha equipa, com mapas e com ração de sobrevivência. ah, e fazia 30 desportos diferentes. Portanto, para mim, grave tinha que ser uma coisa que não me deixasse fazer isto, não é? Hum. Se eu fazia um dos desportos mais exigentes que existiam, não é? E que existem ainda hoje em dia, hum, como é que o grave encaixa aqui? Saiu de lá, quando lhe dizia é grave, mas não é fatal, mas já com o diagnóstico de esclerose Não, 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 não. múltipla ou não? Eu não saí com diagnóstico nenhum. Ok, vai falar com o médico. Então, quando chegou a casa, até chegar a casa, até falar com o médico, o que é que pensou que era? Porque alguma coisa lhe foi dita para justificar o Não, grave, mas não fatal.
sinceramente, eu não percebi o que é que estava em causa, Ok, não é? Percebi que tinha lesões, não é? Percebi que seriam distribuídas, não é? Focos de desmielinização, ele não falou em esclerose múltipla, ok. tem muitos focos de desmielinização e, portanto, e não tem só no cérebro, também tem na medula e, portanto, talvez que os da medula induzissem os sintomas de uma hérnia discal, enfim. Ele depois também não explicou muito, porque ele percebeu que eu fiquei abalado. Eu tento perceber, por exemplo, em situações, horríveis, não é, de uma pessoa, e ainda assim o diagnóstico não é feito ali naquela altura, mas, se me dizem: "É um tumor, é maligno", eu pelo menos consigo associar a qualquer coisa. Se me dizem, isto aplicado num outro exemplo qualquer, mas se eu saio e depois ainda tenho que esperar para falar com o médico, se eu saio de um local onde faço um exame de apoio ao diagnóstico e me dizem: "Tem algo que não sendo fatal, é grave, muito grave". O que é que eu faço com essa informação? Eu posso pensar tudo e mais um par de botas? Podes, podes. E, portanto, essa também foi a opção de ir para casa logo. Não é? Porquê? Porque tinha confiança, obviamente, naquilo que a minha mulher digerisse do Ok, assunto. Não é? E como ela digeriu de forma mais ou menos tranquila, eu fiquei mais ou menos tranquilo. tranquilo. E depois daí até falar com o médico? Consulta ao Passou-me médico? muita coisa para a cabeça, mas pronto, mas depois achei, ok, já ando aqui há muito tempo, epá, não há nada que eu possa fazer agora que resolva, e portanto vamos ouvir quem sabe. E de facto marquei consulta, na semana seguinte tive os resultados, tive o Do relatório? relatório Sim. e as imagens, e levei-as e ele e depois foi engraçado porque a consulta na realidade não existiu, porque ele disse logo, olha, isto é aqui para a minha colega de consultório, mas é ali na porta ao lado, na neurologia, não é aqui comigo. Acabei por ser chamado da Santa Maria, a médica me arranjar uma consulta, ou eu pedir a consulta, ou marcar a consulta, já não me lembro exatamente como é que foi, Sim, mas não enfim. importa, sim. O que é o facto é que umas semanas depois entro em Santa Maria para a primeira consulta e depois da primeira consulta é fazer os testes, nomeadamente. Eu já levava a ressonância magnética, que era uma coisa que muitas das pessoas não levavam, não é? E portanto em Santa Maria já fui fazer a punção lombar e já fui fazer o resto os potenciais evocados, enfim, todo o resto dos exames que permitam o diagnóstico de esclerose múltipla e foi-me diagnosticado a surto-remissão. Atenção que este processo levou cerca de 6 meses. 6 meses, muito bem. E porquê? Porque uma parte do soro hum, da, da- do líquido encefalorraquidiano tinha que ser analisado fora de Portugal. Ah, ok. E, portanto, levou bastante tempo a que os resultados Acredito que viessem. hoje já seja um bocadinho Sim, hoje diferente. já é mais fácil. E também os potenciais evocados também havia uma grande lista de espera, tive que estar à espera. Ah, Eu só queria, abrir aqui um novo parênteses para e se calhar voltarmos, fazermos aqui uma espécie de um rewind, no sentido de perceber, também para encontrar as pessoas que nos estão a acompanhar, conseguirem de alguma forma perceber se encontram dentro da nossa conversa, que sinais é que teve. Portanto, falámos há pouco da questão de deixar de sentir a perna, que outro tipo de sinais é que nós podemos uhum. relacionar com a esclerose múltipla? Por exemplo, aquele que originou o diagnóstico de hérnia discal foi um adormecimento total do lado esquerdo do corpo. Hum, Ou seja, de manhã acordei e não sentia o lado esquerdo do corpo. E, portanto, nem sequer conseguia sair da cama, não é? Eu tive que pedir ajuda, os meus colegas ficaram assustados, trouxeram-me para Lisboa e trouxeram-me diretamente para uma clínica de fisiatria, porque eu tinha, felizmente era um dia de semana, nós ligámos no caminho e conseguimos que o médico nos visse, fez a radiografia e disse, bom, ok, você tem aqui um problema na coluna, isto muito provavelmente é hérnia discal, e
vamos fazer tratamento de fisioterapia. E eu fiz 2 meses de fisioterapia. O que é certo é que ao final de um mês já estava normalíssimo. Ok. E outro tipo de sinais, sintomas? Outro tipo de sinais, aqueles primeiros que eu me lembro, têm a ver com a visão. E na visão, o problema teve a ver com as letras a mexerem-se no ecrã do computador. Só com letras? Não lhe acontecia, quer dizer, eu agora estou aqui sem preconceito de letras, mas se olhar para si, a imagem não tinha, a captação de imagem não tinha o mesmo tipo de comportamento? É assim, nós à época tínhamos monitores monocromáticos, Hum, portanto era só preto e branco, não é? E, portanto não havia cor. E quando se escrevia código quando se programava, não é? HTML, sim. Não, qual é Não? HTML? Não, Fortran mesmo. Ah, o Fortran. Até a linguagem de programação científica. Com Não sei, certeza, sim, sim. estamos a falar do ano de 1990. E em 1990, de facto, eram as letras, eram as linhas de código que, que eu não conseguia fixar, não é? Portanto, não conseguia ler. Dançava. Não, aquilo mexia-se e eu não conseguia Ok. ler. E, portanto, se não conseguia ler, também não conseguia depois escrever código e aquilo começou-me a irritar. Mas aquilo aconteceu de um dia para o outro, não é? Mais uma vez. E ah, depois passou rápido. não, depois o que aconteceu foi muito interessante. Depois, eu nesse mesmo dia também consegui logo uma solução. Porque, em conversa com os meus colegas, houve logo uma delas que disse: mas o meu marido é optometrista. Se calhar o melhor é ir ver o que é Ok. que se passa. E eu fui ver o que é que se passava, mais uma vez de moto. A conduzir a moto não havia problema nenhum. Portanto, eu nunca usei óculos. E cheguei lá e tal, tranquilo. Então vamos fazer aqui a análise. É óbvio que aquilo correu pessimamente porque também as letras lá do coisa também se mexiam, não é? E ele, pois, mas eu não consigo aqui ver nada e tal, e não sei o quê. Mas olha, eu acho que se levares estes óculos, isto melhora. E melhorou. E melhorou. Mas o que é um facto é que quando eu tirava os óculos, aquilo continuava a mexer. Ok. E, e pronto, e ficou assim durante, sei lá, um mês também. Então, E depois, de repente, há um dia que eu não trago os óculos e já está a ver perfeitamente. e já estou a ver perfeitamente. Então, vamos calhar encontrar aqui uma relação naquilo que poderão ser outros sinais que poderão acontecer a outras pessoas, porque esta é uma característica da patologia. É. Ok? Há vários sinais, porque é uma patologia. Do sistema nervoso central, claro. Isto é uma patologia que afeta a condução elétrica e o processamento das ordens e da recepção da informação por parte do nosso sistema nervoso central, nomeadamente do nosso cérebro. E é por isso que as lesões são disseminadas de uma forma mais ou menos aleatória ao longo de todo o sistema. Eu, eu posso, e as pessoas que têm esclerose múltipla podem ter muitas lesões no cérebro, por vezes algumas zonas do cérebro estão mais carregadas que outras zonas do cérebro, podem ter nos nervos ópticos, podem ter na medula, enfim, na realidade isto é um processo degenerativo que acontece ligado à condução elétrica da informação. Ok. Não é? Porquê? Porque há uma agressão à bainha de mielina que faz ao fim e ao cabo que os nervos consigam transmitir o sinal sem o sinal se perder. E o Não é? que é que provoca essa agressão? O sistema imunitário. Portanto, aí não há dúvida nenhuma que são as células B e T do nosso sistema imunitário que atacam axónios, atacam neurónios que estão perfeitamente saudáveis de uma forma inexplicável. Este é o que se chama o autoimune? Essa é a parte que se chama autoimune, exatamente porque há uma reação, há um descontrole do sistema imunitário que ataca células que estão boas. Boas. E o Não que é? é que provoca essa reação do sistema imunitário? Ninguém sabe. Ou seja, ninguém sabe qual é a razão Não. Ah, da existência, a origem. há muitas hipóteses que foram levantadas ao longo dos anos. Hum. Ainda hoje continua a haver hipóteses que continuam a ser debatidas e discutidas.
nomeadamente o vírus Epstein-Barr, Hum. mas na realidade ninguém sabe de onde é que surge esta, hum, esta patologia. Alexandre, vamos voltar aqui um bocadinho ao parênteses que tinha sido aberto e ainda não foi fechado, para já percebemos como é que já percebemos, dentro daquilo que nos é possível perceber, como é que do que é que estamos a falar, como é que funciona. Eu dizia há pouco que perguntava há pouco que havia muitas formas da patologia se manifestar. Falámos em visão dupla, falámos na questão de deixar de ter sensibilidade nos membros. Hum, Julgo que haverá mais algum outro sinal que seja mais prevalente, algum sintoma mais prevalente Há um sintoma que é prevalente em todos nós, fadiga crónica, de fadiga crónica? não é? A fadiga crónica é algo que ah, surge no decurso de ações simples que normalmente eram feitas, muitas das vezes até sem pensarmos, não é? Mas que de repente se tornam tarefas muito cansativas. Por exemplo, no seu caso pessoal. No meu caso pessoal, eu corria 10 quilómetros. Mas ouça, correr não é propriamente uma tarefa que não seja cansativa para muitos de nós, está bem? Exatamente. Portanto, eu hoje não consigo correr. Ah, e isso, porquê? Porque antigamente eu não pensava no comando motor dos pés, não é? Era automático, e hoje para conseguir andar eu tenho que estar sempre a pensar onde é que vou pôr o pé a seguir. Hum, E isso é muito cansativo. ok. Isso consome muita energia e, portanto, eu fico muito cansado. E fico cansado ao ponto de, a partir de 40 minutos de atividade, o sistema desliga mesmo. Eu não consigo dar mais um passo e tenho mesmo que me sentar. Não é? E isto acontece nesta atividade, mas acontece em todas as atividades diárias. Imagino que eu ajudo a pelar batatas. Nos primeiros 5 minutos consigo pelar as batatas. 10 minutos consigo pelar batatas. Passado 15 minutos eu já estou a pelar os dedos. Não é? Ou seja, já não estou a conseguir fazer um movimento como deve ser, já ou corto metade da batata ou já estou quase a cortar o dedo, não é? E isso significa que eu estou super cansado. Parece que estou a pingar suor. Numa atividade que é uma atividade que não se justifica Uhum. que isso aconteça. Portanto, a fadiga crónica na esclerose múltipla tem este tipo Mas de. ela por si só não ou seja, se eu quiser apontar para se eu quisesse pensar numa questão de diagnóstico, é uma expressão que não devemos usar, mas de diagnóstico da esclerose múltipla, a fadiga crónica é outro tema que muito provavelmente, quer dizer, aos dias de hoje, ainda há pouco tempo passámos por uma pandemia com a covid, quer dizer, a covid longa, ela também é indutora de uma fadiga crónica e eu tenho outras patologias onde a fadiga crónica se manifesta como um sintoma. Esse é um dos problemas da esclerose múltipla. Muitos dos nossos sintomas confundem-se com outras patologias. Ok, E é por isso que muitas das vezes nós andamos enganados muitos anos com diagnósticos que não são os certo. corretos. Como Não é? uma Ah, hérnia. e quem diz a fadiga crónica diz a dor crónica. Nós também temos dor neuropática inexplicável, que surge e que desaparece, e que nos inviabiliza muitas das vezes até sairmos de casa. Ok, Porque as dores são de tal maneira que tu não tens posição, não tens capacidade sequer para te pôr em pé e ir. Mas temos também outras questões, como todas as questões que afetam a cintura pélvica, por exemplo, desequilíbrio, temos incapacidade urinária, por exemplo, temos descontrole dos esfíncteres, ou seja, temos urgência urinária e temos descontrole dos esfíncteres e, portanto, podemos ter, de facto, fugas inesperadas, toda a atividade sexual é afetada, não é? E tudo isto são sintomas que são invisíveis para os outros. São aqueles que nós sentimos, não é? É uma aflição que nós temos uhum. em ter que lidar com todos estes sintomas. Então vamos por aí, vamos por aí. Vamos voltar,
Na altura em que teve o diagnóstico, posso lhe perguntar que idade é que tinha? Sim, tinha 43. Não houve parentes. Esta é uma doença, há pouco falava também da questão dos 19 anos. Nós conseguimos dizer que existe uma idade onde estas doenças, a manifestação da doença é mais prevalente, ou pode aparecer, surgir, afetar pessoas de Não, todas as esta é uma idades? doença de jovens. Portanto, Jovens? estamos a falar de uma patologia que é normalmente diagnosticada entre os 20 e os 40. Ok, Portanto, não é uma patologia muito comum em que o diagnóstico apareça depois dos 40. ok. Portanto, não é assim muito comum. O meu caso aconteceu, mas lá está, mas havia diagnósticos que não eram corretos anteriormente. Ahm, e, Tinha idade e, pediátrica? e infelizmente também já há muitos casos em idade pediátrica. E, e a idade pediátrica surgem normalmente associados a questões escolares, ou seja, o menino não está a ver Não bem, vê bem, ok. ou o menino não está a ouvir bem, ou o menino se desequilibra e cai. Então, Alexandre, não é uma questão de podermos dizer agora que agora estão a surgir mais casos que antes não, que agora se tornou mais prevalente numa idade pediátrica, por questões ambientais, por isto, por aquilo, porque nós quisermos agora aqui falar. Pelo contrário, o que nós podemos dizer é que antes as pessoas não estavam Atentas. atentas a isto e agora já há uma associação. Portanto, eventualmente, o tema em idades pediátricas sempre existiu, só que não foi feito um diagnóstico correto, é isso? Exatamente. Aquilo que hoje nós sentimos é que, sobretudo nos jovens adultos, há uma maior consciência por parte dos médicos ligados à visão e, portanto, aos oftalmologistas. Há um maior cuidado na idade pediátrica, porque os médicos pediatras estão mais conscientes de quando acontecem situações em que há vários sintomas, mas eles encaixam, cada um deles, em algumas patologias, mas O eles seu conjugados conjunto. não encaixam em lado nenhum, não é? Exato. E quando não encaixam em lado nenhum, bom, enfim, isto Provavelmente encaixam aqui. encaixam aqui, não é? Até porque muitas das vezes, e durante muitos anos, a esclerose múltipla acabou, dentro das doenças neurológicas, acabou por ser o fim de linha. Quer dizer, quando não se consegue explicar de mais forma nenhuma, e, portanto, isto só pode ser alguma coisa que ainda não conhecemos bem. Ok. Não é? E afeta mais homens ou mulheres? Muito mais mulheres. Muito mais mulheres. Muito mais. É muito assimétrica. Enfim, são as cargas que as mulheres carregam, não é? Não, a justificação é que as doenças neurológicas são mais prevalentes nas mulheres do que nos homens. Mas isso é uma justificação de. Ok, está bem. Ok, muito bem. Vale o que vale. Então, vamos voltar a si e quando percebeu que tinha um nome para atribuir às suas maleitas conjugadas, o que é que isso significou para si? Qual era, em termos de. Significou o quê? Isto significa que eu vou ficar numa cadeira de rodas, significa que eu vou morrer mais cedo, isto significa que eu vou. O que é que significou para si? Ao princípio, why me? Porquê eu? Eu não me sinto doente. Agora estou-me a pôr um rótulo com o qual eu não me identifico. A hernia discal ainda, ok, tudo bem, sim senhor. Eu sempre fiz uma vida desportiva muito ativa, assumi muitos riscos, caí muitas vezes, Culpou-se? não é? Culpou-se? Achou que eu tinha responsabilidade Na na hérnia sua discal, patologia? na hérnia É, discal, fiscal não, a hérnia não. discal achei que sim. Na esclerose. Na esclerose múltipla, não. Quer dizer, então afinal eu andei a fazer todas estas tropelias ao meu corpo e afinal sai-me isto que eu não consigo explicar, que ninguém me consegue explicar, não é? E portanto, houve aqui um pecado de raiva, houve um grande pecado de eu não estou doente, não, Negação. negação, enfim, houve aquela sequência do luto comigo não foi duro, foi uma sequência difícil. No entanto, houve aqui depois uma parte racional que é, ok, agora fora de brincadeiras, não estás doente, mas isto
mas isto vai-te moer, não é? E, portanto, se calhar tens que mudar de vida. E isso obrigou-me racionalmente a mudar muita coisa na minha vida, nomeadamente a fechar a empresa que eu tinha de produção de vídeo, a pedir ao reitor da universidade para me desobrigar de ser dirigente da universidade e, portanto, passar a ser um técnico superior que lhe fizesse assessoria noutras áreas, mas que não tomasse conta de um centro desportivo com 6.000 utentes, não é? Ah, e, de facto eu fui fazendo essa reforma, ao fim e ao cabo, das minhas responsabilidades Hum. ao longo de 2, 3 anos. Como é que isso o fez sentir consigo próprio? Diminui-me, claro, porque achei, ok, pá, afinal eu tinha esta genica toda e, ok, mas tem que ser racional. Se Mas isto é, continuava com genica? Ou seja, entrou num processo de autoproteção? sim, o termo é mesmo esse. Entrei num processo de autoproteção, mas ao mesmo tempo, esse processo de autoproteção acabou por tornar a doença mais evidente. Ou seja, o facto de eu. E entretanto também deixei de competir, isso aí foi um erro fatal. Eu hoje reconheço que ter deixado a prática desportiva quase a zero, quando ela estava muito alta, Hum. não é? E ter em 6 meses passado de estar a treinar 3 vezes e 4 vezes por semana para 0 vezes por semana, isso fez uma diferença maluca, não é? Ganhei peso e de repente ganhei, perdi a agilidade que tinha em termos de desembaraço motor. Ok, isso E acabou por aí agudizar a doença também. se- em certa medida, sim, porque estava a dar, e agora hoje já consigo perceber isso, estava a dar sinais errados ao meu próprio corpo, não é? Ou seja, afinal tu não precisas de saltar, não precisas Ok, de correr, não ok, precisas de andar de bicicleta, não precisas fazer essas coisas todas. Portanto, vamos. ok. Mas eu quero explorar também a questão de essa relação consigo próprio e a forma como depois isso interfere na relação com o próximo também, com o outro, não é? Porque acabou por entrar num processo de autoproteção, tornando depois o problema mais evidenciado para quem rodeava, eh, o que acaba depois. É quase um movimento circular, não é? É, Que, é, que se, que se autoalimenta, não é? exatamente. Isto, porquê? Porque depois tu entras numa espécie de um poço psicológico, não é? Um poço da morte psicológico, em que a cada curva que dás estás a descer um bocadinho, não é? Uhum. E estás a enfiar-te ali cada vez mais num poço sem fundo, não é? Isolou-se, Ah, reservou para si uma parte daquilo que. sim, reservei muito para mim. Obviamente, este processo acabou por ser um processo negociado com a minha família, com a minha filha, com a minha mulher, etc. Mas não saiu muito dali. Não saiu deste âmbito de core da família, Ok? não envolveu os amigos nisto. Parentes, parentes. O que é negociado com a família? Não, todas estas questões de fechar a empresa, Ah, de ok. diminuir a atividade, E a parte etc. emocional, expôs no seu núcleo? Ou até ao seu núcleo? Sabes que em termos, eu depois, eu depois tirei a parte emocional disto, quer dizer, porque eu percebi que a parte emocional me estava a chatear, estava-me a mandar para baixo, não é? Ou seja, porque eu, porque mal é que eu fiz a Deus e blá, 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 aquelas lamúrias todas, não é? E pensei assim, pá, não, esta parte aqui não interessa. O que interessa é, ok, vamos ver qual é o futuro. A perspectiva disto é. Ok, ativou o modo engenheiro naval. Ativei o modo de engenheiro naval, a perspectiva de qualidade de vida são mais 10 anos. Pá, se tiver sorte, não é? Se não tiver sorte, isto ao fim de 6 anos estou lixado. Atenção, porque em 2010 ainda era muito assim. Eu depois fui ver, fui me informar, fui tirar as medidas ao que aí vinha, né? Hum. E o que aí vinha não era bom, era mau. Mau era o quê? Mau era a esperança de vida era, à época, na literatura, 10 anos. E com qualidade, eu sei. Não, esperança de vida. Não se falava sequer em qualidade. Nem estamos a falar de qualidade, portanto, era. Esperança de vida. Sim, ok. 10 aninhos, duras mais de 10 anos. E estás. Arrumado. E é com sorte, não é? Porque
Pá, porque a média não era essa. A média eram 6 anos e meio. E nem se falava em qualidade de vida. Que impacto é que isso teve O, em si? brutal, claro. Pois é por isso que eu tive. Bom, eu tenho que resolver a minha vida e tenho que deixar os meus minimamente. Ok, hum, pragmático. não é pragmático. Não, Sim. não houve aqui devaneio nenhum. Não, não houve, e tal, vou-me matar. Não. Epá, pronto, ok. Já gozei o que tinha a gozar, pronto, agora tenho que. Mas isso não é uma característica que seja, eu diria, aplicada à generalidade das pessoas, Não, portanto. não, as reações são muito diferentes. As reações são mesmo muito diferentes. Eu hoje já conheço muitos casos e as reações são absolutamente díspares. Ok, deixa-me só introduzir Há aqui na conversa. algumas reações parecidas à minha. Por exemplo, eu conheci um colega engenheiro que resolveu: bom, eu agora tenho este diagnóstico, eu tenho que ganhar tenho que trabalhar o mais possível, enquanto consigo estar bem, que é para depois, quando não estiver bem, ter uma reserva financeira suficiente para ter qualidade de vida e poder não é? Então, bora, vamos trabalhar à maluca. Não foi essa a minha abordagem, de facto, não foi essa. A minha abordagem foi: ok, eu tenho que aliviar a carga, tenho que me concentrar, tenho que dedicar muito mais tempo à família do que tenho estado a dedicar, e tenho que fazer completamente a carga diária, ou seja, olhas para as 24 horas do dia, pronto, isto tem que cortar, isto tem que cortar, isto tem que Ok. De cortar. qualquer forma, foi uma abordagem pragmática, embora em sentidos diferentes. Deixa-me só introduzir aqui na conversa, a propósito de ter dito que, entretanto, conheceu muitos mais casos. Eu não anunciei no início da nossa conversa, mas o Alexandre faz parte da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Sim, É o presidente da sou sociedade. atualmente o presidente. E também havemos de falar um pouquinho mais perto do final da nossa conversa sobre o apoio que a sociedade pode prestar a estas pessoas. E estávamos a caminhar no sentido da importância da saúde mental. Este é o caminho que eu estou a trilhar agora. Porque aquilo que é a experiência de um não é a experiência, não se multiplica pela experiência das outras pessoas. Este é um tema, em termos de saúde, da saúde mental, é um tema que hoje tem bastante mais ressonância, há mais atenção também aqui junto das pessoas que têm esta patologia. Isto que eu acabei de dizer encontra expressão na realidade? É total. Atenção, isto não é uma doença do hardware. E agora falando a engenheiro outra vez, não é? Isto não é um problema só da rede neuronal que não conduz a eletricidade, os sinais elétricos para onde devia. Isto tem consequências no software, tem consequências na nossa vida e tem consequências no nosso equilíbrio emocional. Uhum. E, um dos sintomas também da esclerose múltipla é claramente a ansiedade e a depressão. Portanto, estes são mais dois dos sintomas que tornam o quadro um quadro complexo. Porque, regra geral, quase todas as pessoas que têm esclerose múltipla têm ansiedade. Desenvolvem algum bocadinho, alguns sinais de depressão, e há outros que desenvolvem uma depressão profunda. E parte Mas o que eu pergunto é um sinal da doença ou uma consequência do diagnóstico? Não, não, não. Isto é sinal da doença, não é consequência. Também, Lá em está. consequência do diagnóstico, as pessoas Lá podem está. desenvolver. Em algumas pessoas, a ansiedade tem a ver com o facto de terem andado em tantos médicos, com tantas opiniões, que elas próprias acabam por estar super ansiosas porque não sabem o que é que têm, Ok, então mas deixa-me colocar a não é? questão ao contrário. A ansiedade como consequência do diagnóstico, eu sei o que eu tenho, a ansiedade na gestão do meu dia a dia. Que planeamento é que eu tenho que fazer? Eu que tenho, que sofro esta patologia, como é que eu tenho que. Eu penso nas coisas mais básicas no meu dia a dia. Há pouco estava a falar que. Estávamos a falar da expressão da doença, não é? Portanto, a questão do descontrole dos esfíncteres, por exemplo. Uhum. Eu acredito que não consiga sair de casa sem me planear quase num mapa qual é que vai ser os circuitos com esse tipo de preocupações. Portanto, que preocupações é que também, esta ansiedade também deriva daí, não é? Que tipo de preocupações é que tem no seu dia a dia que o condicionam? Sim. O xixi da saída e o xixi da saída, ou seja, se vou para um sítio, faço xixi antes e vou.
Quando saio desse sítio, faço xixi lá e vou. Ou seja, e outra das questões é quando chega a esse sítio, o mapa mental é onde é que está a casa de banho. Não é? Sempre. Já Já entrou na está, rotina. já está na rotina. E, regra geral, as pessoas com esclerose múltipla que têm bexiga neurogénica, não é? Neste caso, Bexiga neurogénica. atenção que não são só os esfíncteres, depois a bexiga também fica rebelde. Ok. Ok? Portanto, Neurogénica podemos traduzir por rebelde? sim, Ok, porque só para nos sim, entendermos. porque por vezes ela só consegue acolher uma determinada quantidade muito pequenina de líquido, não é? E depois outras vezes não, expande. Ok. E ninguém percebe porque é que ela, às vezes. Ter vontade própria, sim. Porque se tem vontade própria, claro. E na esclerose múltipla isto acaba por ser sempre um jogo de nós connosco, não é? Porque Ok. também depende do dia. Há dias em que eu estou com a bexiga com muito menos capacidade do que noutros dias em que durmo a noite toda e não tem problema nenhum, não é? Ok. Não é? Isto de facto, obriga a um jogo de cintura enorme. Eu costumo dizer que na esclerose múltipla nós temos que estar sempre prontos para tudo. Alerta. Não é necessariamente alerta, prontos para tudo. Ou seja, na mochila tens que levar o equipamento todo. Ok. Não é? Levas o equipamento, pá. Se for necessário, trocas a roupa e já está. Ok. Muito bem. Esse é um tema. Vamos falar de relações íntimas. Vamos falar da forma como se relacionou. Vive uma relação estável. Tem uma filha que nasceu ainda antes do Diagnóstico, sim. diagnóstico. Aliás, ela já tinha. Que idade é que tinha quando o diagnóstico foi feito? A Leonor já tinha 20. Deixa-me pensar. Já tinha 20 anos, 21 anos. Pois, portanto, já é um adulto com quem nos sentamos e temos Sim, sim. conversas com outro tipo de ou sem algum tipo de preocupações. Ahm, É uma relação estável, de qualquer forma, extrapolemos isto, vamos falar do seu caso pessoal, mas extrapolemos isto depois para outro tipo de relações, de pessoas que não vivem a mesma condição. Que impacto é que isto pode ter numa relação mais íntima? Há pouco falava de disfunção sexual. Sim. A questão da disfunção sexual masculina, eh, vamos falar um bocadinho também sobre como é que isto se reflete na disfunção sexual feminina e o impacto que isto tem nas relações, se, na sua experiência enquanto presidente da associação, conhecendo muitos casos, eh, como é que nós podemos fazer uma avaliação do impacto de uma forma mais para lá O, o, da sua realidade própria? tal como a corrida é uma das funções que nós realizamos, que implica maior capacidade de comando, ahm, o- a intimidade também implica muitos comandos e implica que o cérebro esteja a funcionar, ahm, muitas das vezes, ahm, com grande carga de funcionamento. Nomeadamente, isso vê-se nos ensaios que são feitos com os ratinhos, que durante a cópula o cérebro deles aquece 2 graus centígrados. Aumenta a temperatura de 2 graus centígrados, quer dizer que despoleta uma enorme quantidade de neurónios e uma enorme quantidade de informação que está a ser processada pelo cérebro. Dito isto, não é diferente nos humanos, não é? Ou seja, há muitas sensações, muito a acontecer, que nós até podemos estar despertos para isso, mas no nosso cérebro há muita atividade a acontecer durante uma relação afetiva e isso significa que, tendo nós a nossa rede neuronal afetada, muitas das sensações que era suposto nós termos, não temos. Ou seja, o significado daquela ação acaba por ser, como é que eu ia dizer? Não é omitido, mas há partes que nos passam ao lado e, portanto, acabamos por não ter exatamente as mesmas reações que o parceiro esperava de nós ou as mesmas sensações que nós esperávamos ter do parceiro. E, portanto,
E aí o relacionamento íntimo acaba por ser afetado. Ahm, Mas há e uma noção que tem a ver com a doença ou não? não, tem a ver com a doença, não há dúvida nenhuma. Tem a ver com a doença e isso leva a que, em muitos casos, haja divórcio, exatamente porque hum, passa a haver um cenário completamente diferente na intimidade do casal, neste Ok. caso, não é? Que não é compreendido pela outra parte. E muitas vezes também não é compreendido pela própria pessoa porque não está a perceber o que é que lhe está a acontecer, Mas é exatamente aí que eu não é? estava a chegar, quer dizer, tem a ver com a doença, obviamente que sim, mas o doente sabe que tem a ver com a doença? Isso é Muitas das vezes algo. não se apercebe sequer. Não. Ok. Acha que tem a ver com ela própria, com a relação, enfim. Mas porquê? Não é um tema que seja falado, por exemplo, em Não. clínica? É infelizmente um tema tabu na clínica da esclerose múltipla. E não é um tema tabu em Portugal, é um tema tabu genérico. Há doentes em que a única referência que ouvem da sexualidade acontece por acaso 10 anos depois do diagnóstico. Quando isto devia ser um dos primeiros temas a falar, logo. Porque claramente há aqui cuidados a ter logo desde o início do diagnóstico. Mas este não é o tema prioritário do diagnóstico. Infelizmente não é. Ok, porque o impacto que isto traz depois na vida emocional, emocional, Sim, sim, é devastador. exatamente, na minha relação comigo própria, na minha relação com o próximo, Sim, na na tua relação, autoestima, sim. no tudo. É claro, nós participámos num estudo internacional, europeu, que terminou há meses, e um dos principais sintomas que era relevado pelos participantes era exatamente os problemas de sexualidade, Portanto, há aqui uma espécie de como um um. dos sintomas da doença Sim, mais prevalentes. exatamente. Há uma espécie de uma disrupção entre aquilo que é a minha vivência com a minha patologia e aquilo que clinicamente, a minha vivência e as minhas dores provocadas pela minha patologia e aquilo que clinicamente está a ser abordado. Sim, e que está a ser, e que ao fim e ao cabo é abordado como principal, não é? Quer dizer, a minha médica, por exemplo, tive uma médica que me dava sempre a perguntar todas as consultas: "Então, você está, como é que você está? Como é que está a sua depressão?" E eu, mas eu não me acho deprimido. Mas não está deprimido mesmo. Mas nunca me foi capaz de perguntar: "Então, como é que está a sua relação sexual? Como é que estão?" Ok. Não é? E isso, Isso revela que se calhar é preciso fazermos uma injeção de empatia dentro da parte clínica para que também, seja um também, tema, um também. tema Aliás, mais. nós tivemos o cuidado na associação de fazer chegar estes resultados exatamente aos clínicos que trabalham connosco, para que fique na cabeça deles claro quais são as nossas prioridades, não é? Quais são aquilo que nós identificamos que precisamos de ajuda, e que muitas das vezes eles não percebem isso, não é? Não percebem exatamente qual é a amplitude da necessidade de ajuda que nós temos. Sim, só para ficar claro que para quem nos acompanha, nós estamos a falar de disfunção sexual que se manifesta, obviamente, por questões fisiológicas, naturais, óbvias, de forma diferente em homens e mulheres, mas manifesta-se em homens e em mulheres. Sim, claro, não há dúvida nenhuma. Não há São dúvida nenhuma, questões que. por- porque a função sexual é tão complexa no homem como é na mulher. Portanto, não é diferente. Mas o que é um facto é que esta é uma área que, infelizmente, não é dada a devida atenção e é uma área que, para nós, em termos emocionais e da nossa leitura enquanto pessoas, não é? Nos afeta bastante. Em vez de fazer um parênteses, vamos fazer aqui uma continuidade para um tema, falávamos sobre sexualidade, Sim, e um tema que tem a ver com, que é muito caro às gravidez, mulheres. gravidez e maternidade. Sim, a gravidez e a maternidade. As mulheres, junto das quais é mais prevalente a doença, hã, têm alguma contraindicação quer dizer, no seu projeto de vida de maternidade, eh, há alguma contraindicação? Há cuidados especiais? Como é que é isto? Ah, há uma evolução muito grande. Hum, Aquilo que eu consigo dizer e ver é que há 20 anos atrás
era desaconselhado, porque a medicação não podia ser travada e, portanto, ou não podia parar, e a mulher ficava em risco de poder ter novos surtos durante o período de gestação e depois amamentação, porque não se conhecia, não havia resultados clínicos que dessem garantia de que não havia risco. Hoje, 20 anos depois, é perfeitamente possível fazer planeamento familiar e ter crianças, amamentar, ter uma família normal, com muitas crianças, sem problema. Ok. Portanto, Então, sem e problema. aí aquilo que importa chamar a atenção é que a ciência conseguiu estudar, conseguiu comprovar que há medicamentos seguros e que há, de Ok. facto, não existem contraindicações. Ok, é uma nota importante, de facto. Eu posso ter, eu posso ter 1, 2, 3 filhos de forma natural, sem preocupações, então vamos à preocupação. No início da nossa conversa estávamos a falar sobre fatores que explicavam. Eu posso estar tranquila porque isto não é um tema, não é uma patologia hereditária? Não, Ou não posso? não podes. Mas que chatice! Mas não podes, mas é melhor esqueceres o assunto, porque o aumento da probabilidade é um facto, não é? Mas a probabilidade é tão baixa, tão baixa, tão baixa, tão baixa, que aumentar um bocadinho numa probabilidade muito baixa continua a ser muito baixo. Ok, muito bem, então assim já estou mais tranquila novamente. Pronto. Em benefício das nossas seguidoras, obviamente. Porque eu já não estou em idade de ter mais filhos. Mas são boas notícias a questão da evolução, evolução das terapêuticas, não é? Aquilo que tem Sim. sido. A esclerose múltipla é talvez das doenças que neste momento tem mais terapêutica disponível. Hum, São cerca de, salvo erro, 18 terapêuticas que estão disponíveis em Portugal. Porque é que são tantas terapêuticas? A esclerose múltipla é assim tão diversificada? Não. Ou tem tantas etapas diferentes? Não. Ah, é economicamente para os laboratórios atrativa e, Hum. portanto, eles investiram muito dinheiro no desenvolvimento de investigação e de novas moléculas. Isto porquê? Porque, de facto, os interferões não eram dirigidos à esclerose múltipla, eram Tem que explicar o que são o, interferões o, muito in- o rapidamente. interferão é também um biológico que é de espectro largo, que faz modulação do sistema imunitário, mas que não impede os surtos, Ok. não é capaz de Estou travar a falar de surtos. Não é? medicamentos. Portanto, estamos a falar de medicamentos, era um medicamento que era pouco eficaz. Era muito seguro, mas pouco eficaz. Ok. E, portanto, os laboratórios acharam que havia ali uma janela de oportunidade de procurar novas moléculas que fossem mais eficazes e tão seguras quanto o interferão, e apostaram a sério na investigação nas últimas 2 décadas, e é por isso que hoje Temos uma panóplia temos uma vasta, não é? panóplia vasta de soluções. Mas nenhuma delas é tão eficaz que seja eficaz a 100%. Ou seja, não nos interessa também reduzir o número de medicamentos porque há sempre um conjunto de doentes que são refratários ao medicamento, Ok. não é? E que voltam a agudizar o seu estado. Ah, tam- e lá está, e não se percebe porque é que isso acontece. Mais uma vez, a história do desconhecimento da doença. Porque é que aquela pessoa esteve estável durante 4 anos com este medicamento e de repente o medicamento deixa de funcionar, Ok. não é? E tem que passar para outro. Aquilo que hoje já se sabe é que é muito mais importante e mais seguro ah, começar com quando há, quando há surtos de gravidade moderada e muito repetidos, ou então de moderado baixa, mas muito repetidos, Hum, é preferível ter uma medicação logo de alta eficácia, ok. que é para travar a doença e travar a doença a fundo. E se conseguirmos travar a doença a fundo, sobretudo esta componente da doença, que é a componente do surto inflamatório, um, o grau de destruição e de incapacidade é francamente menor
do que se ela estiver à solta e formos Ok. experimentando medicamentos uns atrás dos outros que não vão sendo eficazes, não é? E, portanto, hoje, aquilo que se chamavam medicamentos de segunda linha, hoje a recomendação é que passem diretamente para a primeira linha Ok. para travar a doença e depois da doença travada, sim, poder voltar novamente aos medicamentos de primeira linha para fazer a manutenção e a Ok. gestão da Faz todo o doença. sentido. Ahm, a sua vida mudou por causa da terapêutica também? Sentiu com. Mudou um bocadinho, mas não foi a terapêutica que fez mudar a minha vida. Foi, de facto, este mindset de pá, não vou durar tanto como julgava que ia durar e, portanto, tenho que me organizar, tenho que fazer coisas e tenho que precaver, ao fim e ao cabo, o futuro para os meus, não é? Ah, hoje estou bastante surpreendido porque já dura há muito mais tempo do que aquilo que eu achava que ia durar e já dura há mais tempo até com bom ar e com boa disposição e com qualidade de vida. Não há dúvida que eu hoje sinto que tenho boa qualidade de vida. O que também coloca o desafio, não é, de como é que eu me posso sentir útil. E foi isso que me acabou por levar à SPEM e me tornar dirigente da SPEM benévolo. Não é? Eu sou voluntário na SPEM há já 9 anos. E, e pronto, e isso acaba por fazer com que o meu dia a dia fique preenchido, até porque eu já estou aposentado, fique preenchido com coisas muito interessantes e com problemas que eu posso tentar resolver. Não é? Posso tentar começar a pensar em soluções para os resolver. E isto também depois também acaba por ter uma parte social muito intensa, porque conheço muitas pessoas diferentes, falo com muitas pessoas diferentes, e isso eu achei que toda esta intervenção social, física, fazendo a atividade física, etc., me está a ajudar a proteger, Hum, não é? E está a aumentar a minha capacidade de processamento de informação e distribuição da informação e trava a doença. Na realidade, esta é uma doença que nós próprios hum, somos capazes de a controlar, não só através do medicamento, mas através da nossa atitude perante a doença. ok. E cientificamente isto está provado, ou seja, os últimos estudos que têm sido apresentados nas conferências internacionais indicam que o efeito de uma vida ativa e da prática de desporto e de uma vida que implique trabalhar, etc., hum, está ao mesmo nível em termos de travar a doença do que o medicamento. E, portanto, isso é surpreendente, não é? Antigamente as pessoas, não, não, não vamos fazer nada, que é porque senão você cansa-se, não é? Portanto, o que interessa é que você esteja sossegadinho e deixe o medicamento trabalhar. Não, hoje não. Hoje toma o medicamento, faz favor, mas E mantenha a sua vida. mantenha-se o mais Sim. ativo possível, de maneira a que a doença não tome conta da sua vida, não é? E eu acho que esta mensagem também é uma mensagem de esperança para as pessoas, porque dá-lhes a elas um papel ativo no controle da doença e no controle da sua vida, não é? Portanto, a única coisa que nós temos que fazer é realmente arranjar-lhes um plano, eu chamo de treino, para a vida. Portanto, se a gente conseguir arranjar um plano de treino para a vida e dizer assim, olha amigo, tu vais-te levantar cedinho, vais-te preparar como se fosses, imagina, já não estás a trabalhar, mas vais-te vestir como se fosses trabalhar, fazes a barba, no meu caso, pões a maquiagem e vais para a rua e és voluntário de uma associação, colaboras, obviamente tens o mapa cerebral de onde é que são as casas de banho, não é? Porque isso faz falta. Mas depois regressas para casa e tens um dia cheio e feliz. E, portanto, e fazes a tua atividade física, faz favor, pelo menos 1 hora por dia tomas conta do teu corpo, daquilo que são o desempenho que o teu cérebro espera de uma caminhada, de um bicicleta, de natação, do que for. Não é? Eu acho que esta mensagem é aquela mensagem que interessa passar às pessoas. Nós não temos que desistir. Desistir não é opção aqui. Portanto, aqui a opção é viver. E viver, se vivermos de uma forma mais ativa,
vamos viver com melhor qualidade de vida. Se ficarmos sentadinhos a olhar para a televisão e a mudar de canal, não vamos lá. Portanto, de viver. Então, Alexandre, a conversa vai longa. Eu termino invariavelmente as conversas a dizer podíamos ter ido por tantos caminhos distintos e, mais uma vez, isto é absolutamente verdade. Podíamos estar aqui mais 3 horas a falar. Eu quero só convidar as pessoas para procurarem mais informação no site da SPAM, onde poderão encontrar informação sobre aquilo que é o apoio que a sociedade presta às pessoas, mas também sobre a própria doença e as várias formas como se manifesta, os tipos diferentes de doença que existe. Quero agradecer-lhe e mais uma vez louvar esta conversa simpática, tão, de tamanha aprendizagem também, não é? Esperar que tudo lhe corra bem. Evidentemente, esperar que tenhamos novas oportunidades de continuarmos a conversa e trazer a nossa audiência connosco também. E resta-me, portanto, despedir-me e despedir-me também de quem nos acompanha em mais uma conversa. Eu espero que tenha sido tão agradável para vocês como para nós e, mais uma vez, contamos encontrar-vos novamente no próximo episódio, que em breve estará disponível também, para mais uma conversa sem preconceito. Até à próxima!